Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Palavra do Senhor, na continuação do nosso comentário do Novo Testamento. Que a paz de nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua família, e eu creio que Deus irá falar com você por intermédio da sua palavra neste momento. Nós começaremos uma nova etapa, Mateus capítulo 5, do capítulo 5 ao 7, fala sobre o Sermão da Montanha. É um dos sermões mais famosos de Jesus, se não o mais famoso. Ele é o primeiro dos 6 discursos que Jesus dá no Evangelho segundo escreveu Mateus. E nós trataremos nesse estudo sobre as bem-aventuranças dos súditos do reino, dos discípulos de Jesus, daqueles que escolhem segui-lo. Ele dá algumas instruções neste sermão, que é o código de ética do reino de Deus. Aqui dos versículos 1 ao 12 que iremos ler, que de Mateus 5, fala sobre as bem-aventuranças daqueles que seguem a Cristo. Então eu passo a ler o capítulo 5, dos versículos 1 ao 12, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então temos lido do capítulo 5, os versículos 1 ao 12, onde fala sobre as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança, ou bem-aventurado, vem significar mais que feliz, bem abençoado, alguém que vive, está vivendo a natureza de Deus, o progresso de alguém que está seguindo os conceitos do reino de Deus, a vontade do Senhor. Deve-se lembrar que isso aqui que Jesus está ensinando é possível ser praticado, ser cumprido, quando nós nos tornamos um discípulo de Jesus, que aí nós recebemos o Espírito Santo, que é o que nos habilita, nos capacita a cumprir a vontade de Deus. Em outras palavras, os mandamentos que Deus nos dá, que Ele requer que façamos, nós só podemos cumprir quando Ele mesmo vem habitar em nós, quando nós deixamos Cristo ser o Senhor de nossas vidas, quando o Espírito Santo vem fazer morada em nós, por meio da nossa confissão pública ao Filho de Deus. Por exemplo, jamais conseguiríamos amar aquele que nos odeia, orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem, se o Espírito Santo não for Senhor de nossas vidas, né? Então,
Aqui ele estava nas regiões de Cafarnaum, Galileia, e uma multidão já o seguia, mas o texto é claro no versículo 1 e 2, que aproximou-se dele os seus discípulos. Então, muito embora ele estava falando para a multidão, um sermão da montanha aqui, e Jesus aqui aproveitou justamente a montanha. Para aquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje, caixas de som muito alto, né? Então Jesus aproveita a montanha devido à ventilação, aproveitar as correntes sonoras. E uma multidão estava ao seu redor, mas chegando assim os seus discípulos. Então ele tem um público-alvo aqui nesse sermão, que são os seus discípulos. Olha o que diz o verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outra tradução, que eu estou lendo, esses estudos aqui, estamos lendo na versão Almeida atualizada. Mas, por exemplo, se fosse a Almeida corrigida, diria bem-aventurados pobres de espírito. Então, pobre, humilde, nesse contexto, vem significar a mesma coisa. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade é mais uma questão de ser do que ter, né? É aquilo que você é e não necessariamente o que você possui. Tem pessoas que são pobres e não são humildes, e tem pessoas que não são pobres, são bem financeiramente abastados e são humildes. Então no texto aqui, bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus, significa que uma pessoa que não é soberba, uma pessoa que ela não é autossuficiente espiritual, ela entende, reconhece sua pobreza espiritual, ela entende que ela não consegue salvar-se pelos seus méritos, pelas suas obras ou piedade. Ela entende que é dependente de Deus, ela entende que ela não é nada sem Deus, ela entende que a salvação, as bênçãos de Deus virá não por mérito, não porque merecemos, mas pela obra do Calvário, pelos méritos do Calvário, pelaquilo que Cristo fez. Então, um humilde de espírito é alguém que não confia na sua justiça própria, é alguém que diante de Deus se sente pobre, se sente dependente. Esse é o humilde de espírito. Esse, quando chega-se perante o Senhor com humildade de espírito, ele é atendido. Jesus conta uma parábola lá em Lucas, que foram 2 homens orar no templo. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu orava de si para si, se exaltando, né? Que dou graças que não sou como os demais homens, né? Como esse aqui que está atrás de mim, publicano, né? Dou dízimo de tudo que possuo, jejuo 2 vezes na semana, não sou como os roubadores e ladrões. Orou se exaltando, né? E o publicano nem ainda ousava erguer a cabeça. E ele dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Então alguém assim é humilde de espírito. O texto diz que o que se exaltou lá não foi ouvido, mas o humilde lá, que reconheceu a sua miséria espiritual, ele voltou para casa justificado. Segundo bem-aventurado, do verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram aqui não um choro qualquer, não um choro banal, por assim dizer, um choro a estar apaixonado, um choro por qualquer uma outra coisa, decepção por alguma coisa. Não, o choro aqui que está se referindo é chorar perante o Senhor, chorar pelas nossas fraquezas, iniquidades, pela nossa falibilidade diante de Deus, chorar pelas injustiças humanas, pelos que sofrem, pelos necessitados, né? Chorar pela miséria alheia. Por exemplo, Jesus chorou diante de Jerusalém quando chegou lá, quando viu a situação espiritual de Jerusalém, que eles estavam caídos espiritual e moralmente. Jesus chorou
sobre aquela situação, sobre a situação miserável que se encontrava Jerusalém, espiritualmente falando. Por exemplo, Jesus também chorou ante o túmulo de Lázaro, vendo o sofrimento das irmãs. Então, é esse choro aqui que a palavra está se referindo. Então, os que assim choram serão consolados. A Escritura diz no Salmo 30, verso 5, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, às vezes, também choramos devido lutas espirituais, devido combate na vida que são problemas e assim por diante. O verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, a terra, e obviamente fala-se não somente dessa aqui, mas principalmente do novo céu e nova terra. Este lugar, esta nova pátria, essa nova Jerusalém está reservada para os que são mansos, e não para os arrogantes, não para os soberbos. Muito pelo contrário, os soberbos eles cairão, os soberbos eles serão quebrados. A Escritura diz que a soberba precede a queda, e a altivez de espírito a ruína. Então, a Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aos mansos. Então, nós precisamos ser manso, porque o próprio Cristo foi manso. Ele disse em Mateus 11 e 28, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então nós somos convocados a ser manso como ele o é. Ele transforma o caráter, ele transforma aquele que não é manso em o ser. Moisés nem sempre foi um homem manso. Moisés, antes de ser chamado por Deus para a obra, ele chegou a matar um egípcio. Foi defender ali o egípcio judiano de um escravo hebreu, no qual ele era um hebreu, e ele foi defender ali e matou o egípcio. Ele talvez pensasse que ia libertar o povo com a força do seu braço. Então ele não era um homem manso. Mas depois do encontro com o Senhor, a Bíblia diz em Números 12, verso 3, que era o varão Moisés, o homem mais manso da terra. Então nós, quando o Espírito Santo passa a habitar no homem, ele se torna manso, quando ele se deixa ser trabalhado por Deus. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça. Essa pessoa deseja ver os padrões de Deus estabelecidos, ele não fica feliz com a injustiça, os poderosos, por exemplo, solapando os menos favorecidos, uma injustiça social, ou em qualquer que seja o segmento. Essa pessoa não tem prazer em ver a desordem operar, mas ele tem prazer na justiça de Deus. Ele tem como prioridade buscar o reino de Deus e a sua justiça, conforme Mateus 6:33. Então ele deseja ser alguém justo pela palavra de Deus, ele deseja cumprir a justiça de Deus, que é pela fé em Cristo, na sua palavra. Então, os que têm sede de justiça serão fartos. O novo céu, a nova terra, a qual Jesus promete, o milênio, o governo de Cristo, habitará a justiça. Então, você que tem fome e sede de justiça, de ver as coisas se convergir, as coisas andar na igualdade, como Deus quer, nós seremos fartos. Isso é uma promessa de Deus. A seu tempo se dará. Prosseguindo, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Observa-se que aqui é a lei da semeadura. Essa lei da semeadura ela é universal, ela permeia em toda a Bíblia. Nós colheremos aquilo que plantarmos. Então, obviamente, quem planta misericórdia, ele alcançará misericórdia. O Filho de Deus foi misericordioso. A Escritura fala sobre um homem que descia de Jerusalém e ia para Jericó, e uns ladrões os espancaram e roubaram o que ele tinha e deixaram ele semi-morto.
Essa parábola está no Evangelho de Lucas, a parábola do samaritano. Então passou por lá um sacerdote e olhou e desviou-se de lado. Passou por lá também um levita e desviou-se de lado, mas passou um samaritano. E esse samaritano passa por lá e vendo um homem semi-morto, ferido, compadeceu-se dele e pensou as suas feridas, passou óleo, curativos e levou ele para a estalagem. Disse, cuida aqui desse homem. Deixou lá o dinheiro e disse, e quando eu voltar, se alguma coisa tiver gastado a mais, eu pagarei. Então esse aí se compadeceu, ele teve misericórdia daquele semelhante. Então nós somos chamados por Deus a ser misericordioso, né? Ter misericórdia, pôr o miserável em nosso coração, se compadecer da miséria alheia. Verso 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ser limpo de coração também é uma obra que é Deus que faz isso no homem, é Deus que tem poder de purificar o homem, de limpar o homem, de limpar o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Limpo de coração é alguém que é sincero, é alguém que é verdadeiro, é alguém que não é hipócrita, é alguém que é um amigo de verdade, que ele não faz as coisas baseadas em interesses, que ele é sincero, é uma pessoa confiável, é uma pessoa verdadeira, fala o que vive, vive o que fala, prega o que vive, vive o que prega, é uma pessoa de um caráter trabalhado, ele é limpo de coração, ele não é falso. Jesus viu um homem que mais tarde se tornaria seu discípulo, Natanael, e quando Natanael chega até onde Jesus disse, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há falsidade. Então, limpo de coração é alguém que não é falso, que não é fingido, que não é hipócrita. Esses limpos de coração verão a Deus. E um fato aqui digno de nota é que verão a Deus. Jesus disse uma certa feita que Deus nunca foi visto por ninguém, mas esses limpos de coração verão a Deus. Aqui na terra, como discípulos do Senhor, eles já gozarão dessa paz com o Senhor, já terão intimidade com Ele, e no porvir verão a sua face, e com Ele habitarão eternamente, e Ele, o Senhor, enxugará dos olhos toda a lágrima, né? Os profetas do Antigo Testamento não viram Deus em sua essência, eles viam a glória de Deus, mas Deus em sua essência são os limpos de coração, aqueles que seguirem a Cristo até o fim, receberão um novo corpo de glória, e aí sim poderão ver a Deus, porque ninguém nessa matéria poderá ver Deus e ficar vivo. Foi o que o Senhor disse para Moisés quando Moisés quis vê-lo. Em penúltimo lugar, verso 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é alguém que leva paz, é alguém que não promove guerra, é alguém que está disposto a trazer a reconciliação em inimizade de pessoa, em inimizade de família, em intrigas. Ele não é alguém que joga mais lenha na fogueira, ele é alguém que apazigua. Ele é alguém que é um pacificador, ele leva a paz, porque ele tem essa paz de Deus nele. Ele não é uma pessoa de conflitos, ele é alguém que leva esta paz. Finalizando dos versos 10 ao 12, Jesus termina essa oitava bem-aventurança, dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele prossegue, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós. Ele diz no verso 12, finalizando, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Um mundo, como a Bíblia diz, que jaz no maligno, ou seja, os sistemas, filosofias e valores desse mundo são contrários à palavra de Deus. Por isso que é necessário o homem ter um encontro
com Deus, mediante o seu Filho amado Jesus Cristo. Então ele já não irá estar mais subordinado a esse sistema anti-Deus, a esse sistema anticristão. Ele agora é um cidadão do reino. Então por isso, esse mundo, esse sistema, aqueles que não querem submeter-se a Deus, se voltar para o Senhor, perseguirão. Mas nós temos a promessa de que Deus está conosco, o maior está conosco. Jesus disse ainda uma certa feita que no mundo teríamos aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Terá lutas, terá dificuldade na caminhada, teremos, mas o Senhor está conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não disse que seria fácil segui-lo, mas que é possível e temos como recompensa a vida eterna. Ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, pela porta larga. Então, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que entrem por ela. Sejam desses poucos que entram por essa porta estreita, pelo caminho estreito. Eu finalizo com a frase de um autor, que ele disse, Max Lucado, o autor, ele disse, Cristo não disse que a jornada seria fácil, porém ele garantiu que a chegada valerá a pena. Então, é essa chegada, é esse caminho, é esse esforço para seguir ao Senhor. Eu fico por aqui e, como de costume, quero perguntar se você ainda não está inscrito no canal. Quero convidar a se inscrever nesse canal, a dar lá o like, o joinha, como se diz. E se esse vídeo foi benéfico para você, compartilhe ele com mais outras pessoas. Tome a sua decisão ao lado de Cristo. Jesus te ama, tem um plano na sua vida e em breve voltará. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada. Até o nosso próximo estudo.